queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da educação da vida aqui no canal do YouTube da Seitonoye. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando também pela primeira vez, será um prazer tê-lo aqui conosco. O nosso tema de hoje é desenvolvendo a concentração mental que estimula os estudos. Um tema bastante atual, bastante profundo. Já já vou trazer a nossa convidada para conversar com a gente com bastante propriedade sobre esse tema. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração conosco, para já ir mudando aqui a nossa atmosfera. A oração é para tornar a mente radiante, do livro Minhas Orações, do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro e todos os livros da literatura da Seitonoye estão disponíveis nas nossas livraria sni.org.br. Então, por favor, queiram assumir a posição de oração, serenar a mente, direcionar o pensamento a Deus, para tornar a mente radiante. A mente radiante é um fator indispensável para concretizar os desejos. Quando você ora a Deus, mas não consegue resultado algum, normalmente falta luz, alegria em sua vida, em sua mente. Deus é luz, e para sintonizar com Deus, é preciso que você tenha mente radiante. É preciso que abandone todos os pensamentos e sentimentos sombrios, como temor, ansiedade, preocupação, etc., e se entregue totalmente a Deus. Além disso, pelo menos uma vez ao dia, deve fazer o treino do riso diante do espelho. Experimente mirar-se no espelho quando está triste. Acha que alguém desejará se aproximar de você quando está com esse semblante? Claro que não. O mesmo acontece quando está sofrendo. Primeiramente, você deve procurar manter a fisionomia sorridente e depois orar como segue. Acompanhe mentalmente. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos, com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus. Por isso, estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigada, muito obrigada. Então, é com este sentimento de alegria, com esse entusiasmo, que eu convido agora a nossa orientadora de hoje, a preletora, diretamente de Minas Gerais, hein? A preletora Antônia dos Santos Alves. Seja bem-vinda. Obrigada. Está aqui chegando Muito diretamente de obrigada. Minas. Maravilha. Diretamente de Minas, uai. Muito Muito obrigada, bem-vinda, Fernanda. Muito querida obrigada pelo seu amiga. carinho. Obrigada. Muito Eu quero mesmo. aqui Obrigada a pedir para todos. você, diante dos amigos, uma licença para chamá-la de Toninha, Com porque certeza. Delícia. Ficamos em casa. você, conhecidíssima como preletora Toninha, no meio do caminho, pode ser que eu me esqueça, carinhosamente, respeitosamente. Toninha, querida, seja muito bem-vinda ao nosso encontro da Educação da Vida. É um prazer estar aqui com você hoje. Gostaria, a Toninha, pessoal, a preletora, além de preletora, a Toninha é uma educadora maravilhosa, tem uma história de um percurso dentro da educação que eu gostaria que você compartilhasse aqui um pouco com os amigos, contasse para a gente. Sei que você foi professora, mas fala aí, uma vez professora, sempre professora, mas conte para nós um pouco da sua trajetória aqui profissional também. Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos, né, por estar conectados aqui conosco, né? A gente fica muito feliz, né, com a participação de vocês.
E também agradeço muito, Fernanda, essa oportunidade, esse convite aí do nosso superintendente, né? Nosso preletor Luiz Antônio Gomes, por essa oportunidade. Eu fico assim, muito feliz de falar um pouco, né, da vida, assim, da nossa vida, né, no dia a dia com relação à escola, porque é um amor grandioso realmente pela profissão. Então, começamos sim como professora, né? Depois fomos fazer o curso de pedagogia, atuamos pouquíssimo como supervisora e logo em seguida veio a direção de escola, onde eu fiquei 18 anos na direção de escola, né? E aposentei e queria realmente, né, trabalhar com a educação da vida nas escolas. Então eu fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia porque tem tudo a ver com o que o mestre fala e com a educação da vida também trata, né? Que é a questão da emoção. Então, tem 27 anos, né, que a gente está fazendo trabalho voluntário em escola e, assim, cada vez mais muito apaixonada pelo mestre Pizarro Taniguchi, pela educação da vida, viu? É uma coisa, assim, Que linda, fantástica, fantástica mesmo, viu? É lindo que mesmo, lindo. essa experiência. E eu agradeço a oportunidade de compartilhar isso com Muito, vocês. Muito obrigada. muito obrigada. Então, em nome da superintendência, né, dos educadores, agradeço aqui a sua presença em compartilhar conosco toda essa experiência. Gente, a preletora, quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, está tendo essa oportunidade agora, mas é uma referência aqui em educação, educação da vida, e escrevam suas perguntas, se tiverem perguntas, podem endereçar para a gente também, através do e-mail educadores@sni.org.br, e a gente vai encaminhando e vai respondendo, tá bom? Preletora, então vamos aqui entrar no nosso assunto de hoje, no tema de hoje, que é a questão da concentração mental, que atualmente voltou a se falar bastante, a se falar sobre a concentração mental na escola, mas como aqui é encontro também da educação da vida, gostaria que você explanasse um pouco a respeito da concentração mental, também sobre a ótica do mestre Masaharu Taniguchi. Fica à vontade, passo a palavra para você. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Fernanda, te agradeço. Bom, a concentração mental, se for só considerar o sentimento científico, né, é o ato do pensamento fisicamente, né, fixar, fixar, é uma coisa, desculpa, já fico um pouco nervosa, né, em algo, né, determinado. Mas a gente sabe que a concentração mental por excelência é a meditação Shinsokan, né? Mas aí a gente precisa ter uma trajetória para que a gente possa chegar nesse ponto. Então, eu diria praticamente esse princípio como uma definição assim da diferença entre a concentração mental e a força mental, né? Às vezes muitas pessoas acham que tem que forçar, Verdade. ficar ali e não consegue e tal. Então o mestre diz o seguinte: não, a concentração mental pode ficar tranquilo, despreocupado, simplesmente pense naquilo que você quer alcançar, nesse objetivo. Então, nós já estamos falando da meditação Shinsokan, mas ainda não chegamos ainda no lado sagrado ainda, né, da nossa fala. Mas, então, a gente tem essa convicção em Deus, porque a grande diferença é essa, né, para você realmente concentrar e nos moldes da educação da vida, o primeiro item tem que ser esse, você tem que ter convicção e saber que está tudo sob a proteção de Deus, que você está totalmente protegido por Deus, e aí você vai centrar esse seu pensamento, né, no mundo da imagem verdadeira, que tudo perfeito, tudo maravilhoso, e lá tem todos os modelos, né, os arquétipos, vamos dizer assim, né, que a gente só tem que conectar para acontecer aquilo muito fenomênico, não é? Então, a gente sabe que essa convicção é a grande diferença entre a questão da força mental, né? Que existe uma tensão nervosa muito grande, né? Aquele trabalho de concentração mesmo para conseguir fazer algo. E na nossa concentração mental, não. Mesmo que seja só de acordo, né, com o lado científico, é simplesmente ter a convicção, acreditar mesmo que vai conseguir
e porque o poder de Deus é grandioso e Ele nos assiste, né? Tendo essa convicção, em seguida partimos para a questão da perseverança, né? Continuamos agradecendo, não mudamos o pensamento daquilo que nós queremos, né? Mas aguardamos essa hora de Deus, né? Para que tudo manifeste e que a gente esteja preparado também para receber, isso é muito importante. E aí o resultado, com certeza, é tranquilo, né? É um grande resultado. E Jesus Cristo já nos falava, né? Essa fala de Jesus Cristo é uma coisa assim, muito importante, Fernanda, porque no volume 20 da coleção A Verdade da Vida, na página 232, o mestre escreve um poema lindíssimo, Um Dia no Reino da Vida, e essa frase de lá, que Jesus Cristo fala sobre isso, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa salvação é você conseguir aquilo que você está necessitando. Não é? Aqui não está se falando em salvação de alma, de espírito, não, é aquilo que você está querendo, sim, fazer que aconteça aqui na sua vida. Isso é muito importante. E nós vamos ter um outro momento que a gente vai citar esse poema novamente, porque a gente já tem que ir caminhando de uma forma para que a gente possa chegar realmente no verdadeiro objetivo da educação da vida, que a gente vai falar agora mesmo, a gente vai falar sobre isso. Que então, lindo. então Preletora, aqui, sim, repete, por gentileza, o livro que nós estamos usando hoje, o livro que você está usando, que você citou agora. É A Verdade da eu Vida, volume 20, e volume o poema 20. está nessa página, é 232. Eu vou usar aqui, Fernando, mais alguns, sabe? Mas citações pequenas, mas que tem que ver com a fala. Por exemplo, agora eu vou dizer para você que o tempo todo nós vamos falar sobre o outro, de fazer feliz o outro. Então tem gente que me pergunta assim, mas não, Toninho, mas a gente só pensa em fazer ser feliz o outro e a gente. Eu falei, a gente corre um risco, você nem imagina. Nem precisa preocupar, já tem quem cuida da nossa felicidade. A gente simplesmente pensa no outro porque Deus manifesta, né? O que aquele outro ali precisa, né? O nosso próximo, Deus se manifesta para que a gente faça ação, né? E a gente tem os quadros encumprimentos também, que a gente tem que ter cuidado, né? Para que a gente não possa realmente encobrir a nossa imagem verdadeira. Por isso que a gente não tem que preocupar com a gente. Então, é que se o corpo carnal existe, gera muito egoísmo, matéria existe, gera muita ganância. A justificativa de que os dois anteriores existem, né, gera outra ilusão. E o último, que é o meio ambiente e a projeção da nossa mente. Então, isso aí a gente tem que ter bem esclarecido na nossa fala, porque realmente a gente veio a esse mundo para fazer o outro feliz. Apesar de que a gente faz uma ressalva, o mestre, na verdade, da Vida, volume 29, ele diz assim: a base moral da filosofia da Seite-Noé é você amar a si mesmo. Então, às vezes, uma vez eu estava só preocupada com o próximo. Não, mas você tem que ter essa base moral, é porque se você não se amar, você não tem amor para dar para o outro, não é? É. Você A já tem que gente não dá aquilo experimentar, que não tem. você já tem que experimentar o amor consigo mesmo, né? Então, sem querer querendo, nós já estamos falando de concentração mental. Porque se a pessoa não se ama, a mente está toda complicada de conflitos, né? De forma, uma série de coisinhas negativas. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí, onde o mestre coloca como que a gente pode safar disso tudo, tá bom? Vamos Ai, caminhando. que lindo. Tá maravilhoso. Deixa eu aproveitar, deixa e falar para os amigos que nos assistem de lembrarem de dar um joinha, um like aqui embaixo na palestra, né? Se estão curtindo, estão gostando, coloca ali um joinha que é importante para a gente, inclusive para o YouTube, dá como um conteúdo relevante para divulgar. Então, por favor, deixem aí o seu like. Se estiverem gostando e pensarem no amigo que gostaria que estivesse ouvindo essa palestra, também é possível compartilhar a palestra aqui embaixo através do compartilhamento. Mesmo após o término dela, ela vai ficar disponível, então, para vocês compartilharem à vontade, tá bom? E os livros que a preletora aqui está citando, que ela já fez uma vasta pesquisa aqui sobre os livros, da Seite Noye, já citou, né, A Verdade da Vida, volume 20, volume 29, com certeza vai citar outros.
Toda essa bibliografia está disponível também na livraria virtual da Seichonoye, livrariasni.org.br. Muito obrigada. Pode continuar com esse estudo maravilhoso, minha querida. Vamos lá, né, Fernanda? Primeiramente, o professor Taniguchi sempre nos convida a mudar, né, esse conceito sobre o homem, né? O homem é filho de Deus. E a gente, então, eu disse assim, bom, eu gosto muito de determinadas citações, eu gosto de ler assim, ipsis literis aqui o que o mestre fala, né? Então, aqui na Verdade da Vida Agora, volume 35, ele vai falar no quarto capítulo, e vai dizer assim: minha filosofia propõe, em primeiro lugar, a mudança total da maneira de encarar a natureza do ser humano. Isto é, ensina que é preciso deixar de considerar o ser humano como mera matéria e passar a considerá-lo um ser espiritual. Então, eu disse assim, bom, já que o mestre falou isso aqui, no volume 35, nós temos que também passar, né, para as pessoas com muita convicção o que ele já fala na Suta Sagrada, porque, olha que interessante, Fernanda, às vezes a gente lê a Suta Sagrada sem concentração mental e a gente não percebe detalhes, é ou não é, né? Então, eu sempre e pensei assim dessa forma, então eu procuro ler assim com muito carinho mesmo, e um dia eu me detive nesse ponto aqui que eu vou falar para você agora, né? Quando o mestre diz assim, conheci, capítulo homem, tá? O capítulo homem é o capítulo matéria que eu vou falar aqui agora, por causa dessa fala dele de considerar o homem como um ser espiritual. Então ele diz assim, conheci bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz emanada de Deus. Então, na outra página, ele já vai dizer assim: portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. Então, a gente se pergunta, né? Porque a metodologia dele é a pergunta. É a pergunta porque, quando você lê A Verdade da Vida, volume 22, ele se encantou com o método da psicanálise. Ele viu várias formas ali de abordagem e que nessa nova postura pedagógica, né, de considerar o homem como filho de Deus, nos ajuda bastante, né, quando a gente vai trabalhar nas escolas e a gente também faz essa prática, né? Então, quando ele diz aqui sobre a questão da matéria, aqui, essa sutra na página 34, né, Chuva de Néctar da Verdade, ele diz o seguinte: a matéria afinal nada e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando em saúde na mente, aparece a saúde, pensando em doença na mente, aparece a doença. Então as pessoas dizem assim, bom, Toninha, mas aí o homem é filho de Deus, é espírito, mente, cérebro, como que fica isso? Eu falo, são três em um. É como você está vendo a sua vida aqui agora. Você é criança, é adolescente, é adulto. Eles dizem, mas como? Eu falei, o adulto se permite um pouco, às vezes, ser adolescente. Se permite um pouco ser criança, né? Ele está no comando. Só que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, não é? Ele também nos deu essa mente maravilhosa para que conectasse, né, entre o mundo interior e o mundo exterior, né? Entre o mundo da imagem verdadeira, o mundo fenomênico, o mundo espiritual, né, até alcançar o da imagem verdadeira, né? Mas o mundo fenomênico e o cérebro também seria, vamos falar de cada um aqui rapidinho. O espírito está no comando da nossa vida no agora, no hoje, né? Nesse poema que eu já citei, né, fica claríssimo como se a mente fosse uma fábrica que vai fazer tudo acontecer, né? Então a mente seria essa forma de hoje, amanhã e ontem, né? Fica pela perseverança na mente de fazer com que aquilo aconteça de acordo com o pensamento espiritual do hoje. Só que ela vai, com certeza, intermediar entre aí o mundo espiritual e o mundo fenomênico com aqueles atributos ali que o espírito passou para ela, pensamento positivo ou negativo. Mas que o cérebro vai representar nessa fábrica mental, vamos dizer assim, esse agente de produção. E ele é responsável por essa equipe de produção, de operários aí que vão fazer as coisas acontecerem. Então, clareia demais quando a gente vai falar em concentração
mental, essa questão dessa citação desse poema, porque as pessoas entendem dessa forma, sim, que nós temos que sempre, no hoje, preocupar de ter pensamentos positivos, ações positivas, pensamento, palavras e ações positivas. Porque a Verdade. mente, amanhã, é a dona desse hoje, ela está no futuro. Mesmo que ela esteja ali trabalhando, que é o hoje dela, mas é o futuro para nós, vamos dizer assim, né? E o passado, ela tem tudo dentro do passado, né? Então, nós vamos também chamar a atenção nesse sentido, que olha que interessante, Fernanda. Nós aprendemos os 6 atributos do espírito, né? Que é a sabedoria, né? O amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia, né? A ciência mental descobre as faculdades da mente, 6 também, que seriam, né? A questão da memória, a questão da imaginação, a questão da intuição, percepção, né? E da perseverança, e está faltando outro que eu tenho que olhar aqui. Da Pode, razão. vai estar Já olhei. maravilhoso. Da A razão. razão. E engraçado, na verdade, na vida do 14, o mestre vai falar sobre isso, e quando ele fala da mente, né? Ele fala lá naqueles 15 itens, né? Na segunda parte da Verdade da Vida, volume 14. Nós já estamos aqui no volume 14. Então o mestre vai falar. E ele diz assim, ele fala que não tem como o cérebro conseguir criar coisa alguma sem essa faculdade extrasensorial, que ele está se referindo à intuição. Porque a intuição é aquele sentimento, né? Que você já sabe um pouco do todo, e de repente você aprende aquilo rapidinho. Então eu falo com os professores na escola que um exemplo muito verdadeiro é a questão da aprendizagem na leitura. Você nunca pode mensurar quando que o aluno vai começar a ler. E os professores Verdade. alfabetizadores, eles têm essa alegria, porque de repente a criança descobre a leitura ali naquele dia, naquela hora na escola, e a intuição, e ele fica tão feliz. Professor, eu consegui ler, professor, eu acertei. E isso aí é muito Verdade. gratificante, sabe? Muito gratificante. Então, quando o mestre fala da intuição, essa faculdade mental, né? Ele aborda, e a gente sabe que a intuição é você ter mais ou menos um conhecimento de alguma parte, de algum assunto, de alguma aprendizagem, e de repente aquilo acontece, né? Você Verdade. domina o todo, não é? A intuição é assim. E você, puxa, caraca, né? Tem gente que fala assim. Então, são É. vários termos assim que a gente escuta, né? Caiu a ficha. Então, esse cair a Isso. ficha é isso aí, é a intuição, né? E o aluno, acontece muito dentro de sala de aula, principalmente quando ele está no processo de alfabetização, né? Ele está indo ali devagar e tal, no passo a passo, de repente ele consegue o todo, né? Isso é muito gratificante e ele fica muito É feliz. lindo. Mas ainda tem, né? Ainda tem a faculdade da inspiração. Então a inspiração, como o mestre fala aí no volume 14, é como um lampejo, né? Não tem análise, não tem preparação, não tem nada. Aquilo vem como, né, uma faísca, né, vinda do alto, assim ele diz, né? E que realmente passa diretamente para a mente. E interessante, Fernanda, às vezes a pessoa teve aquela inspiração, mas ela não coloca em prática. Então o mestre fala, coloque em prática o dia que você teve a ideia. Essa ideia que o mestre fala é inspiração, né? É Mas ela verdade. fica aí, ela não volta. Aí ele explica agora, né? Na verdade, da vida, volume 22, ele fala, ela fica aí, ela não volta. Ela realmente, alguém vai, com certeza, absorvê-la, né? De uma certa forma, né? Uma mente que esteja conectada aí mais com o alto, né? Mais com o divino, né? E vai acontecer. Mas você perdeu a oportunidade, mas vai acontecer. E eu acho muito interessante que o mestre fala, e esse é o trabalho da ciência, né? É procurar essas pegadas deixadas pela grande vida, né? E vão desenvolvendo o trabalho da ciência, descobrindo maravilhas nesse mundo, né? Mas a gente Da percebe ciência. hein? Que a gente Ia falar da percebe ciência que em com certeza, elas estão unidas, né? andando junto, né? Com o Andando juntas, ensinamento, com certeza, com a tranquilo, religião. com a É maravilhoso. religião. E a gente fica assim muito encantada mesmo, porque
as coisas acontecem dentro de sala de aula e dentro do lar, e tem esses relatos fantásticos, mas é muito gratificante estudar sobre isso tudo, a explicação do mestre é muito profunda, né? Valorizar os 30 anos, né, que ele se preparou, né, com tanta leitura, né, e é maravilha. Então, realmente, a inspiração é fantástica e a gente tem que prestar atenção nisso, né, quando acontece, não podemos desperdiçar de forma alguma. Ô, Bem, Toninha, olha, ainda bem que eu avisei os amigos no começo que eu ia chamar Toninha que ia escapar. É tão querido que veio o Toninha, né? Não só, né, no tempo de trabalho, mas por todo esse trabalho voluntário que você ainda vem desenvolvendo, né, nas escolas, você percebe a oportunidade e a importância assim, de se trabalhar a concentração mental? Tem algum relato, algum caso que você quer compartilhar conosco nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente. sim, Fernanda, olha, os professores ficam assim encantados. Eu quero falar assim um pouquinho sobre também a dificuldade que a gente tem de chegar numa escola, sabe? Então, eu fiquei numa escola há 6 anos e às vezes eu ia lá para a escola, mas eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que vai acontecer? Né? Então, às vezes Como eu pensava comigo, voluntária, como esses voluntária. 6 anos Isso já como depois de voluntária. aposentada. Não, esses 6 anos foram os primeiros anos que eu comecei como voluntária, né? E Tá, já tinha aposentado, né? Feito psicopedagogia, né? Então fui. tá. E às vezes vinha aquilo assim na minha mente, né? Como vou falar e tal. E eu sempre falo, né? Meu anjo me inspirava, né? Não fala que é trombeta? Vai! E eu ia, né? Eu ia. Eu falei, então tá. E chegava lá e então, mas interessante, o que me motivou a fazer esse trabalho voluntário foi a Verdade da Vida, volume 25, que o mestre diz assim, tem um penúltimo capítulo, ele vai falar como, né, trabalhar o desempenho, melhorar o desempenho escolar, né? Então o mestre diz assim, que ele visitando as escolas, ele percebeu as escolas, né, das escolas primárias, ele disse da educação primária, ele percebeu que as crianças que ouviam, fitavam o professor com seriedade, as que tinham o melhor aproveitamento, né? Que tinham os melhores, quer dizer, nesse sentido. Então ele disse o seguinte, e era muito interessante ele observar isso. E dali eu já comecei também a pedir pelos meus professores, chegava na escola e falava, eu quero observar primeiro o que está acontecendo e tal. E sentava lá junto com os meninos, nas carteiras, e assistia às aulas. E eu anotava as dificuldades que eu ia percebendo das crianças, né? E aquele que estava atento, aquele que não estava. E eu chegava em casa e pesquisar nos livros do mestre, ou do professor Kei Kanuma, para ter uma resposta para o professor no próximo dia que eu iria à escola, né? E aí as coisas começaram a acontecer, até que a gente monta o primeiro projeto, aquela coisa e tal, e a coisa foi acontecendo. Então, o que a gente realmente percebeu? Que a criança realmente que olhava com aquela dedicação, né? E com aquele interesse, né? E fazia também as tarefas, e eu via assim, com aquele sentimento, né? A gente observava isso, né? Que era diferente. E na época também estava muito, né, na atuação, assim, nas escolas, no comportamento de modo geral na sociedade, a neurolinguística, né, que é essa questão de explicar os sentidos, né, trabalhando, né, todo esse oculto, vamos dizer assim, né, e eu disse assim, eu falava com os professores, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma mentalização antes, para que os alunos se sentem, fiquem bem concentrados, e eu disse assim, meu Deus, e eu pensava, eu baixei um canto evocativo de Deus, mas um dia veio na minha mente, faça isso. E eu ensinei para as crianças, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Ouço, vejo e faço tudo com tranquilidade, porque eu sou responsável, sou filho de Deus. E eles começaram a ficar com essa pequena meditação e a coisa assim, mas aconteceu maravilha mesmo, sabe? E eles ficaram muito bem. Um dia uma professora trabalhava na área matemática, já no ensino fundamental 2. Ela dizia assim, Toninho, eu vou anotar porque meu filho
parece que ele tem problema de atenção, né? Tem déficit de atenção. Então ela levou para ele, ela falou, vou adotar essa oraçãozinha. Eu vou falar agora certa, porque eu acho que eu mudei ela um pouquinho. Mas ele falava, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Ouço, vejo, faço e aprendo tudo com facilidade, porque sou responsável. E ele realmente, né, ele realmente superou isso aí. E a coisa começou a acontecer dessa forma, né? E a gente foi adquirindo cada vez mais convicção. E até que um dia eu tive uma intuição também, eu vou falando um pouco da minha vida e colocando também a concentração mental. Um dia, Perfeito. um dia eu tive uma intuição assim no meditação de Socan, você não pode ficar só numa escola, você precisa ir para outras escolas. Então, eu deixei um pouco o trabalho nessa escola que eu já estava fazendo, né, sem que eu estivesse presente, e eu fui então para uma outra escola que, por sinal, é uma diretora que veio de uma outra cidade e começou a frequentar as reuniões da Seitonoe. Ela foi designada para uma escola aqui na nossa cidade, e quando soube desse trabalho, ela me convidou, ela falou, Toninha, vamos lá na escola e tal, também conheço o Seitonoe e tudo, eu orientava ela muito na reunião da Seitonoe, e ela disse assim, mas nós temos problemas lá com os alunos, os professores e tal, e você poderia dar um pulinho lá. Eu falei, mas quanto que você quer que eu vá? Tá, tudo bem. Ah, vá numa reunião de conselho de classe. Eu falei, o quê? Reunião de conselho de classe? Aí ela falou, então, mas conselho de classe é a hora de lavar a roupa suja, né? Porque ninguém elogia, só fala às vezes mal. Aí ela falou, mas é por isso mesmo que eu preciso que você vá lá. Eu falei, meu Deus, então vamos, né? Mas eu disse assim, eu falei, olha, o Surânia, ela chama Surânia, eu falei, olha, Surânia, eu vou levar alguma coisa para falar com os professores, para eles identificarem. E durante pelo menos, tudo começou com os trabalhos, né, dos 5 desejos básicos, né, do ser humano, que é o ser livre, útil, amado, reconhecido e elogiado, né? E eu via que o elogio tinha professores muito resistentes. Então, a gente estava assim, muito no início de pesquisa e tudo mais, né? Não tinha tanta segurança. Eu esperava, não vamos falar para os professores sobre as inteligências múltiplas de Hal Gardner, que eles vão gostar. Aí ela disse, ótimo, um assunto que eles não conhecem ainda, se conhecem, não comentaram comigo, e eu preciso sintonia que eu tenho um aluno lá que dá muito problema e tal, 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 tal. Falei, então vamos. Falei, bom, assisti sua reunião de conselho tranquila, depois no finalzinho você me dá uma falha e a gente comenta. E ela fez a reunião com os professores lá, só me apresentou, disse, a Toninha tem uma fala para vocês aí no final da reunião, tá, tudo bem. E então ela passou, no finalzinho, me passou a fala. Eu fui falar com os professores sobre o nosso trabalho, que era a questão trabalhar a ciência mental, que nós trabalhamos o autoconceito, né? E que no autoconceito os alunos precisavam saber, né, suas tendências, né? De acordo com a inteligência, essa coisa toda. E fui por aí, por esse caminho, né? Conversando com eles e tal. E de repente eu disse assim, algum professor pode falar alguma coisa, aí, falou assim, aí um professor se levantou, disse assim, professora, eu gostaria de saber, detectar que tipo de inteligência tem um aluno aqui e tal, porque ele é muito assim, não está nem aí para nenhuma matéria, eu não sei o que está acontecendo. Eu disse assim, olha, professor, sempre tem um ponto positivo. E aí ele disse assim, não, meus colegas estão aqui, a gente pode se manifestar? Eu falei, pode. Então, todos os colegas que estavam presentes, falaram, ó, minha área é tal, minha área é português, minha área é geografia, a minha é história. E realmente ele não está nem aí, aquela coisa. E eu disse assim, Deus, muito obrigada, mais verdadeira harmonia, perfeição. Aí, ao final de tudo, eu perguntei, mas está faltando um professor. Eu falei, a diretora disse, Tony, qual professor? Ela falou assim, o professor de educação física. Ele saiu. Ele teve uma idinha lá na secretaria, ele não está aqui. Eu falei, vamos ver a opinião do professor de educação física, né? Vamos ver se ele tem uma opinião diferente. E o professor chegou e eles perguntaram, professor, o que você fala do fulano de tal? Ele falou, meu melhor jogador de bola. Aí a gente logo, capitão mental, ai, maravilha, aleluia, né? Então, a inteligência é sinestésica. Aí o professor que mais reclamava também, nesse caso ele reclamava, mas é um professor assim, super concentrado, modelo de professor concentrado, que a gente vai falar depois na definição. Esse professor disse assim, olha, professora, eu faço tudo pelos meus alunos, que eu fico muito feliz
de vê-los assim realizarem. Minha realização é a realização deles. E esse aluno, meu desafio, eu não consegui. Aí eu disse assim, olha, professor, então tá, no final da reunião a gente conversa, tá ok? Eu falei, tá ok. Aí eu tal, terminou a reunião, dispersaram, né? E eu disse assim, ele disse assim, professora, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, esse aluno, ele precisa de uma coisa verdadeira. Aí ele disse assim, professora, eu vou ter que elogiar? Eu disse assim para ele, o que que você acha que é elogio? Ah, fala alguma coisa para ele, assim. Ele disse, não, você vai falar a verdade. Mas qual verdade, professor? O que é que eu tenho de falar com ele de verdade? Você vai falar com ele que o professor de Educação Física falou que ele é ótimo jogador de futebol. Ele é o campeão da sala. Isso é verdade ou mentira? Ele disse, não. Eu falei, mas você também tem que dar um toquezinho nele. Toque como? No ombro, conversar com ele, alguma coisa assim. Ele é sinestésico. Todo adolescente e criança já tem muita sinestesia. Mas Verdade. esse, então, impressionante. Né? Eu sei que é psicólogo, sabe melhor do que eu, né, Fernanda? Com certeza. E Imagina. aí, e aí ele disse o seguinte, olha, mas eu vou fazer isso, mas eu vou precisar pelo menos do seu telefone para te contar o resultado. Eu falei, não, pois não, pode anotar. Passei o telefone. Eu, demorando assim, questão de 2 dias, o professor me ligou assim, feliz da vida. Eu falei, professor, o que aconteceu? Ele disse assim, professor, sabe o que eu fiz? Eu estava passando entre as carteiras. Ele, como sempre, ele estava lendo revista na minha aula e a revista estava debaixo da carteira. Professor, esse dia eu não dei bronca, não falei nada, só simplesmente assim, bati no ombrozinho dele e disse assim, ô fulano, eu tive uma notícia boa de você. Ele disse assim, quem falou bem de mim? Ah, o professor de educação disse que você é ótimo em futebol. Falou mesmo? Falou. Parabéns, parabéns, você é ótimo em futebol. Ele falou, professor, só gosto de futebol. Eu falei, gosto. E eu disse assim, mas você não vai com a minha cara? Que isso, professor? Quem falou isso? Eu falei, eu sei que você não vai, porque você não liga para matemática. E eu fico muito triste. Ele disse assim, professor, a partir de hoje, você é o melhor aluno de matemática. E aí ele me ligou, contou dias depois, que ele fazia tudo, e estava aquela alegria, e no final do ano ele me deu o resultado também, né? Passou com louvor, recuperou o atraso. Olha, Então, aquilo resolveu uma série de coisas, sabe? O elogio na hora certa, o elogio verdadeiro, né? O toque que o professor deu, ele fazia tudo para agradar esse professor. Aí o professor falou assim, eu estou realizado. Aí os colegas falavam, ele já era metido. Agora, então, ele vai ficar agora, pior. Por quê? A questão do professor ser muito concentrado, às vezes, né, recebe esse tipo de elogio, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque ele é muito seguro. O professor concentrado tem muita segurança no que faz, né? Na matéria, no conteúdo, né? Tem tudo, né? Ele tem muito estímulo, né? Interessa em motivar o interesse do aluno, né? Porque a automotivação é de dentro para fora, mas esse interesse é de fora para dentro, né? Então a gente tem que cultivar esse interesse no aluno. E ele faz isso muito bem. E aí ele ficou realizado de ter conseguido com esse aluno e salvou o aluno, né? Porque ele interessou pelas outras matérias que os outros começaram também a querer saber porque que não ia com a cara deles, né? Então a e coisa aconteceu. você salvou o professor, podemos dizer assim, né? Porque reeducou o professor, que acaba reeducando outros alunos e outros professores. Aí é fantástica a aplicação da educação da vida, né, Toninha? É uma surpresa, sabe, o Fernanda, aqui assim, é muito verdadeiro, assim, essa questão da definição, né, quando o mestre fala, quando você se dispõe, né, a extrair essa potencialidade infinita, né, que o professor se dispõe a isso, né, o pai e tal, tudo acontece de bom, tudo acontece, porque o professor ele está concentrado, né, naquilo, ele já é centrado. E eu vi vários casos assim de professor ser muito bem, assim, ser muito concentrado no seu trabalho e às vezes ser mal entendido, sabe? E eu sempre Verdade. elogiava muito, falei, professor, você é um anjo aqui dentro, um anjo. E professores que chegam assim na escola e começam já a mostrar essa capacidade de concentração e muda o turno que ele trabalha, ele muda, ele muda. Porque aqueles colegas, às vezes, que estão desmotivados, que estão decepcionados com o sistema, né? Eles querem dar aula daquela forma, tem que mudar tudo no outro ano, aquela coisa, né? Aquelas queixas, né? Normais. E eles, então, se espelham nesses professores, né? Como diz aqui em Minas, né? Faça chuva, faça sol,
Ele mas está, o trabalho continua. Realiza, né? verdade, Realiza, verdade. Ninguém tira, né, daquela percepção de que tem que acontecer e tem que realizar. Isso é muito que importante. lindo. Gente, é tanto caos É, aqui. Eu tô causos e mais olhando aqui, causos. tanto caos, Mas, tanta é, experiência. mas mesmo, mas mesmo aí nessa fala, Fernanda, eu comecei a falar e a gente já saiu para o exemplo e esqueci de falar com você que uma das dificuldades que eu tive foi essa questão da questão do elogio verdadeiro, né? Eu falava, não é o elogio do senso comum, porque você tem que Verdade. elogiar, ter um reconhecimento prévio, né? E esse reconhecimento prévio, se ele merece ou não, o aluno capta, né? Ele capta do professor, né? Dos pais e tudo, né? Então, foi a questão também da religiosidade, né? Quando eu comecei nas escolas, eles acharam que eu ia divulgar o budismo. E Seiichi Noe é só Ah, budista. Né? Então, quando eu comecei a falar com eles do amor do professor Masaru Taniguchi pelo Mestre Jesus Cristo, eles ficaram encantados, encantados. Inclusive, aqui nesse volume 25, o mestre fala que você não precisa orar, né? Eu não sei falar a linguagem budista, mas ele coloca o nome da meditação, Nebutsu. E ele diz tá. o seguinte: mesmo assim, se você faz isso, você consegue. Ou então, para os cristãos, não só os budistas, mas os cristãos, que chamam pelo nome do Senhor, né? Então ele diz o seguinte: os dois conseguem, né? As duas linhas aí, né? Conseguem alcançar o objetivo, né? Que é Ocidente e Oriente, né? Cristo Ocidente e Buda Oriente. Então ele fala, o Seiichi Noe não antagoniza com nenhuma das religiões, mas sempre ele diz que a família siga a religião tradicional, né? O aluno siga a religião tradicional da família, né? Mas já falando com você, lembrando daquele livro, viu, Fernando? O Homem Milagre do Japão, que é de Ai, é apaixonar, né? lindo. O Roy Eugene Davis, né? Quando ele fala do mestre, né, que é o professor mundial, que o mestre estudava toda a cultura tradicional do Japão, né, e não deixava nunca de lado, né, a Bíblia cristã, né, e os Vedas, né, que eram as escritas, né, do brahmanismo e do hinduísmo da Índia, né? Então Que ele fala lindo. dessa questão, ele coloca isso tudo na Seiichi Noe e ele declara mesmo no Evangelho segundo João, né, no prefácio, ele diz o seguinte, né? Não pertencia a nenhuma religião, a nenhuma igreja cristã, mas eu me considero cristão. E você sabe, Fernanda, quem também fez desabrochar muito esse amor sobre Cristo, né? O amor que o mestre tinha com Cristo foi o professor Teruco Taniguchi, né? Antes de conhecer o mestre, Lindo. né? Professor Teruco, no livro dela, o livro da mulher, eu adoro aquele livro, de vez em quando eu leio, eu gosto muito dessa passagem. Ela lia a Bíblia cristã, porque mudaram os cristãos para o lado da casa dela. Então ela lia de madrugada, enquanto os pais dormiam. E um dia ela estava lá à noite, lendo na luz de lamparina, e a mãe, né, falou, Teru, o que você está fazendo essa hora? Pai, lendo a Bíblia cristã, falou, mãe, estou apaixonada por Jesus Cristo. E agora passou na minha mente a figura de um jovem, né? E quem era esse jovem, né? Quando ela conheceu o mestre, ela já sabia que era ele, né? E ela comentou com ele, ele estava estudando o cristianismo. Então, são coisas assim que a gente não pode deixar de passar, de falar, e isso nas escolas, isso tem um valor imenso, sabe? Quando eles começam a entender esse lado que o mestre fala de Jesus Cristo, eles se apaixonam. E olha, Que lindo. Fernando, e a primeira coisa, antes da questão ali do aproveitamento escolar, né, a gente considerar, mas rapidinho, a disciplina se instala. A sala Vai que a se. gente trabalha a educação da vida se instala. É uma coisa assim impressionante, como que os alunos ficam assim muito atenciosos. Não é quando você começa a estimulá-los a perguntar, né? Eles começam a tomar. Aí eles falam, mas professora, qual que é a sua matéria? Eu falei, autoconceito, você tem que saber gostar de você. Você tem que saber sair daqui mais inteligente, todo dia. E aí a gente parte para o autoconceito e tudo vai acontecendo. Aninha, eu tô aqui Aí, maravilhada assim com tanta experiência, né? E com essa aula da Seiichi Noye, cristianismo e budismo,
dá para você fazer assim uma relacionar então para a gente a educação da vida com a concentração mental, ou contextualizar a concentração mental na educação da vida aqui para a gente? Fernando, veja você que a questão da concentração mental, por si só, ela já é uma fé. Ela já é uma fé. Verdade. Então, quando você leva para a escola esse pensamento, no nosso caso, né, que somos cristãos, né, Brasil e cristianismo, quando você leva essa fala para a escola, automaticamente as crianças já conhecem a fala, né? Então, nós temos aqueles professores que ainda fazem oração no início da aula. Essa escola até 2019, né? Depois veio a pandemia, tudo parou, mas até 2019 eu trabalhava numa escola que antes de entrar, a supervisora fazia com todos os alunos, né, a oração de entrar na sala de aula, e era uma oração da Seite Noé. E, Ah, e eu não conhecia, a supervisora ganhou e fazia com eles. Então eu fiquei assim muito sim. encantado. Eu fico assim, meu Deus do céu, o mestre já está aqui. E eu nessa moleza para chegar, né? O mestre já estava lá. Então os meninos conheciam, né, essa oração e faziam com muito amor. Agora, no momento, você me perdoa que eu não esperava te falar sobre isso, Não eu não tem anotei a problema. oração. A oração. Mas, ô Fernanda, é impressionante. Então, eles vão para a sala de aula, né? Já realmente com Deus no coração, vamos dizer assim. E é muito fácil a gente falar com esses alunos e ele entender. E o professor também logo adquire esse hábito, né, de ver, ouvir, fazer e tal, falar e fazer o para casa no dia que ele recebeu a informação, né, que o Espírito está no comando. Porque é engraçado que nesse poema existe algo muito interessante que o mestre fala sobre essa questão, né, que depois tudo vai ser entregue, né, para ser feito e a gente já percebe que vai ficar no comando da mente. E nesta época em que eu trabalhava dessa forma, comecei a trabalhar dessa forma, assim, também chamar atenção pelo agora, falar com eles hoje, tem que estudar hoje. Tem um professor do lado sul, agora eu não sei o nome assim, para dizer para você certinho, porque a origem é italiana, mas o apelido eu sei, que é o professor Pierre. E o professor Pierre, ele teve 3 livros assim excelentes, né? Aprendendo inteligência, estimulando inteligência, né? E tem o dos pais estimulando, né? O professor, o do aluno aprendendo inteligência. E o outro eu esqueci. Desculpa, mas eu não esperava te falar. Imagina. Mas são 3 livros, e ele fala do agora. Então ele fala aula assistida hoje e aula estudada hoje. Então isso na época, assim, estava muito sendo falado e a gente falava isso. Então, e os alunos ficaram no lucro, né? Porque eles estavam com toda a concentração mental ali daquele dia. Então, muitos professores formaram aluno com esse conceito, assim, de sempre chegar em casa, fazer a tarefa de casa e depois a gente aprende isso com o mestre. É porque é o hoje, né? É o hoje. Que É o lindo. agora. Porque o amanhã já está tudo com a mente, né? Então, não tem como mexer, né? E a Educação do gente, agora, por isso, né? educação, tem essa oportunidade de fazer agora e a mente vai projetar isso para o futuro, com certeza, né? No futuro ela já trabalha tudo aquilo que ela recebeu hoje. E o cérebro também aí tudo conectadinho. É uma conexão perfeita de Deus, né? E a gente vê isso na concentração mental muito forte. Porque quando você está fazendo, né, agora já falando na nossa meditação de Sokan, o professor Seita Taniguchi, eu adoro aquele livro dele, né? Meditação de Shisokan é maravilhosa. Então, quando eu falar essa parte do Shisokan, eu fui lá na página 41 dele, ele dizendo, conectar com o mundo da imagem verdadeira, é você já se ver, né, suprido de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo. E eu conversava isso com os meninos e falava, então agora nós vamos agradecer a Deus. Falava assim na linguagem deles, e eles sabiam que a gente estava falando algo que era verdadeiro. Porque depois eles contavam, professor, aquele dia eu pensei assim, né, em casa e tal, e aconteceu. Então, Fernanda, a gente tem um resultado muito imediato, com certeza, quando você vai aplicando a Ah, concentração mental, principalmente com a então, fé. Com a fé. Mas só nesses 12, desses 27 anos, Fernanda, eu só tive um sabor, um dia. Um aluno se levantou com 12 anos e disse para mim assim, professor, quem é Deus?
E eu disse assim, você nunca não conhece Deus? Nunca ouviu falar de Deus? Ele falou, não, eu nunca ouvi esse nome na minha casa. E aí a gente ficou muito triste, mas aí a escola trabalhou esse lado, né? E conversou com os pais e tal. E o porque falou, olha, o seu filho, ele tem necessidade disso, porque ele interessou demais. Ele mesmo levou a mensagem e cobrou dos pais, né? Nunca me falaram de Deus. Eu escutei isso na escola hoje. Então, Fernanda, olha, nós temos Profundo, muito né? trabalho, viu, Fernanda? Graças a Deus, nós temos muito trabalho pela frente, Fernanda. Com certeza, com Que bom, certeza. vamos Tem muito que convidar os divulgar. amigos a divulgarem, né? A participarem, a estudar a educação da vida, a aplicar, né? Que você está com tanta coisa aqui para compartilhar, porque é muita experiência, né? Que você passou, muita bagagem aí para compartilhar conosco. A gente está aqui se aproximando quase ao final da reunião e eu queria, antes, né, da gente chegar no finzinho, se você quer colocar alguma mensagem assim essencial para o pessoal que está aqui conosco, para a aplicação da educação da vida, para a aplicação da concentração mental, da educação da vida, ou no seu lar, ou na escola, antes da gente partir para os finalmente, como diz aí em Minas. Dizem Minas? Com certeza. Ô, Fernanda, tem uma fala aqui também, do volume, na verdade, do volume suplementar, eu não posso deixar de falar, porque a gente muitas vezes está falando, está achando que chega em sala de aula ou em casa que a coisa toda flui, mas olha, o mestre também alerta sobre isso. Ele diz assim, havendo controle emocional e mental na vida, quer dizer, nossa vida fenomênica, a sua vida, que é a vida espiritual, estará dinamicamente equilibrada e conseguirá se harmonizar. Então, o mestre está aqui preocupado, né, com relação vamos dizer assim no popular, a não obstruir esse canal que nós temos com Deus, esse canal que o nosso espírito, no agora, né, ele está no comando de tudo, né, e ele tem, né, as inspirações, e ele tem também, né, vislumbra a imagem verdadeira, né, quando nós fazemos Shinsokan, que é o nosso eu verdadeiro que está no comando, né, e ele está ali também recebendo aquela inspiração do eu verdadeiro, né? Então, não podemos deixar de falar que nós não podemos deixar mágoa, tristeza e essas coisas obstruir esse canal, porque com certeza a gente sabe que acontece, né? Se a gente não se dá conta, porque a mente toma conta aí com as lembranças tristes, com tudo aquilo negativo que ela tem registrado, né? Porque o mestre fala, passou pelos 5 sentidos, né? O subconsciente já gravou. E ele fala assim, cuidado com a palavra, para de falar que não tem memória, que uma certa idade perde a memória, esquece. O mestre fala, não existe isso. Né? Tudo é uma questão de você admitir, né? Ou então de esquecer que é filho de Deus, né? E a gente não pode esquecer. Então, aqui no volume 22 da psicanálise, que isso aqui para mim é uma benção, nem todos eles são uma benção, mas a gente fica assim, de acordo com a concentração mental, isso aqui tá maravilha. Ele diz assim: o sincero e profundo sentimento de gratidão tem o poder de extinguir todo e qualquer complexo oculto. Assim, quando alguém que teve conflitos íntimos trazidos à tona, lê nas primeiras páginas de nossa Súplia Sagrada a revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E as feridas da alma, resultantes desses conflitos expostas pela análise, são envolvidas pelo generoso amor de Deus e curam-se sem deixar nenhuma cicatriz. Olha que gracinha. Uau, Que é de amar, lindo. né? Não, o mestre é fantástico, né? É fantástico. Então, eu digo assim, a gente precisa realmente, né, fazer essa higiene mental antes de dormir, confessar à luz da sabedoria do nosso espírito, né? Perdoar a nossa mente para ela não captar aquilo, não guardar, não vai para a memória não, por favor, né? E ler a revelação divina e dormir em paz, né? Então, você me falou de Maravilha. uma oração. Antes, Fernanda, só antes de ler a revelação divina da grande harmonia, eu só gostaria de falar de uma oração que o mestre fala, Verdade da Vida, volume 2. Ele fala sobre essa oração, página 157. Então, ele diz o seguinte, sempre mentalize também para concentrar a mente.
Ainda que a minha força individual seja pequena, Deus, que é a força infinita, fará isso por mim. Então, fará a obra por mim. É maravilhoso, né? É Ainda que, lindo. ainda que a minha força individual seja pequena, Deus, que é a força infinita, fará a obra por mim. E não tem medo, não tem medo, não tem medo de ser feliz, né? Não existe limite para o Filho de Deus. Então, aqui agora, eu vou pedir mesmo a todos que fiquem em posição de oração, que é a hora de ler essa maravilha. O mestre, realmente, ele viu que ele não podia ficar, né, só na psicanálise com as pessoas, né? Tem relato no volume 30 sobre as sessões dele de psicanálise, tem aqui no 22, mas ele diz o seguinte: revelação divina da grande harmonia, oração de perdão, tá tudo maravilhoso, acontece, né? Então vamos ler com a mente concentrada, né? Revelação divina da Muito grande obrigada. harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora, que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, pois estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não está em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorpore em médios. Não penses que, chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí, então, me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Muito obrigada. É linda, né? Linda, linda, profunda, falou tudo. Minha querida, sem palavras para agradecer essa oportunidade, para agradecer a sua generosidade em compartilhar conosco aqui tanta, com tanto amor, com tanta sabedoria aqui, a sua experiência, o seu amor pela educação da vida. Sei que precisamos de vários encontros para você compartilhar toda a sua experiência. Hoje foi Eu fico muito uma feliz. das oportunidades, né? Mas com certeza terão outras oportunidades para você continuar compartilhando conosco. Então, quero agradecer aqui, em nome da Superintendência dos Educadores, Muito da obrigado. Eu que Seitonoye, agradeço. a sua generosidade em estar conosco hoje. Agradecer aos amigos que nos acompanharam até agora. Com Se vocês certeza. ainda não deixarem um like, um joinha, por favor, antes de sair, deixa ali, clica ali no like, compartilha esse estudo aqui da Toninha com os amigos e nos vemos num próximo encontro da Educação da Vida. Muito obrigada, Toninha. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada.
Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.